Olá, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025 e hoje nós vamos ler os capítulos 43, 44 e 45 do livro de Gênesis. E daqui até o final desse livro nós vamos continuar nessa história poderosa, maravilhosa de José. E como Deus o usou para o seu plano poderoso de trazer Jesus Cristo até nós. Deus então vai levar 70 pessoas lá para o Egito, da família de Jacó. Mas para isso teve toda uma situação que José teve que passar, que a gente está lendo até agora, ser vendido por escravo e etc, etc. Agora ele é o governador do Egito. E os seus irmãos da primeira vez vão até ele e ele faz ali toda uma situação e mandam eles de volta e voltam lá e um irmão fica preso, aí eles precisam voltar e levar o irmão mais novo. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 46. E José também aqui vai hospedar os seus irmãos. No capítulo 44 ele vai montar uma outra situação que ele vai colocar o copo dele, que era o copo do rei, dentro ali da bolsa de Benjamim, seu irmão, e aí eles saem para ir embora, né, para sua terra, e ele manda eles buscarem e acharem ali o produto, né, que estava ali, como se fosse estavam roubando o faraó, né? E no capítulo 45 a gente vai ver um momento muito precioso, onde José se revela aos irmãos. E tem uma fala aqui muito poderosa que diz assim, José falando, né? Não se preocupem, porque não foi vocês que me enviaram aqui para o Egito, foi Deus. Olha só que poderoso, foi Deus que fez ele passar por tudo aquilo, porque Deus tinha um plano maior e José confiou, ele acreditou. Deus tem um plano na sua vida, você sabia? E aí até o faraó vai conhecer os irmãos de José e vai ser uma bênção essa leitura. Então eu peço agora, quero orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus te toque neste momento. E você que está lendo conosco aqui, convide alguém para fazer a leitura. Não tem problema se essa pessoa começar agora, mas vai ser bênção para ela também. Então se esforce. Por mais que você não leia, né, eu estou colocando também a versão que nós estamos lendo na versão a nova Almeida atualizada. Eu vou gravar um vídeo qualquer dia desses falando sobre versão da Bíblia, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Mas é a versão mais atualizada que nós temos no Brasil, um linguajar mais próximo do que nós usamos no dia a dia, sem perder as características lá do original. Vamos à nossa leitura? Antes eu quero orar para que Deus fale ao seu coração. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra agora. Que o Teu Espírito Santo agora use, Senhor, a minha voz, use aqui o YouTube, use esse canal para abençoar essa pessoa que está lendo. E ela, Senhor, ao ser abençoada, ela possa fazer, ó Deus, praticar o quarto passo do nosso princípio que usamos aqui. Conhecer, crer, praticar, transbordar. Que essa pessoa possa transbordar essa leitura na vida de alguém hoje, fazendo um esforçozinho, para que mais uma pessoa que ela conhece também possa ler a Bíblia junto conosco e assim ser abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa leitura? Vamos lá? Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, José disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram este mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão?
Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: traga o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu irmão: deixem o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem mais, ou peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, as especiarias de mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. José hospeda seus irmãos. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens para casa. Mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar alimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. Se o seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal, eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, mas ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho.
José, profundamente emocionado por causa de seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com eles foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Gênesis capítulo 44. O copo de José. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos, saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e, alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou estas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do meu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele a quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. E eles se apressaram. Cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas vestes, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de Faraó, este ainda estava ali. Ou melhor, quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: como podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo será meu escravo, e os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então José se aproximou dele e disse: Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos:
vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a esses servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes servos: seu irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo este e ele que o jovem não está conosco, morrerá, e estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este teu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Gênesis 45. José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não conseguindo mais se conter, diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que me fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim e não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor e seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhes pertence. Ali eu os sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence.
José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu irmão para cá. E, lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, e, abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto: levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as coisas, com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimentos para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito, vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas, quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra.